Sobre a criança interior e por que como expressá-la. Então, o fundamento das lives que eu faço é a constelação familiar, então eu vou trazer um olhar de aceitação e de inclusão. É nesse sentido. Das ordens do amor, uma delas é o pertencimento ou o vínculo, que fala sobre aceitação, porque a ideia do pertencimento ou vínculo é que todos têm direito igual a pertencer ao grupo, à família. Isso se aplica dentro da gente. Também todas as emoções têm direito igual a pertencer. E também a criança interior. Existe uma ideia de que ficar adulto significa não ser mais criança, mas essa é uma ideia que não faz sentido, porque o adulto é uma parte nossa. A criança é outra parte nossa. A gente tem as duas partes. E é necessário reconhecer e expressar as duas partes. Quando se ignora a criança interior, se vive uma vida sem sentido. Então o sentido vem de usar a criatividade, reconhecer e acolher a criança interior. E aí, bom, outra ordem do amor, o dar e receber, tem a ver também com assumir a vida plenamente, ou seja, receber. Quando se recebe a vida dos pais, isso é assumir a vida plenamente. O dar e receber, olá Jane, bem-vinda. O dar e receber tem a ver com, então, com assumir a vida plenamente e compartilhar. O papel, o olhar para a criança interior está no sentido da criatividade. A gente precisa do componente criança interior como fonte de expressão da nossa autenticidade, da nossa criança interior. Olá, Érica, bem-vinda. E falando da hierarquia ou precedência, de alguma forma como fonte de inspiração, tudo que veio antes é uma fonte de inspiração no sentido de criar a criatividade como inspiração que vem da criança interior, normalmente se baseia naquilo que já se sabe, como pode se criar a partir do novo. Então, o olhar da constelação familiar, nesse tema da criança, no porquê e como dar expressão para ela, tem a ver com a aceitação de que o ser criança faz parte da vida. O se permitir ser criança é o levar a vida com mais leveza. Quando a gente leva uma vida só pelo lado adulto, tem um peso. O adulto é pesado, é chato. E o lado da criança traz leveza. É que normalmente a gente pensa nos extremos, né? A gente pensa o traço adulto como o traço desejável, que se comporta, que se adapta aos outros, e vê a criança como o traço inadequado, que não se vira sozinho, que precisa de ajuda ou de apoio, mas na verdade a gente tem os dois lados. A gente tem o lado adulto e a gente tem um lado criança. O problema é sobrevalorizar o lado adulto e excluir o lado criança. Então o lado criança é o lado excluído, é um lado excluído em muitas pessoas. Olá, Aline, bem-vinda. Daí, incluir a criança interior é sobre olhar para as emoções. A criança interior corresponde às nossas emoções, corresponde à nossa vulnerabilidade. O lado adulto é o lado que tem que fazer as coisas, é o lado da obrigação, do compromisso, da seriedade, da responsabilidade. Mas por que isso tem que ser pesado? Por que ser adulto tem que ser chato? Por que ser adulto não pode incluir o lado da criança, o lado da criatividade, da leveza? Por que não fazer as obrigações do mundo adulto com leveza? É esse o sentido do que eu estou apresentando, que é um convite para incluir a criança interior, trazendo mais leveza para tudo o que se faz. Então a criança interior tem a ver com as emoções. Aceitar as emoções é aceitar a criança interior. E a criança interior, ela não deixa de existir. Ela continua fazendo parte, só que ela faz parte deixada de lado. E a gente precisa desse resgate dela. E olha que interessante,
a palavra adulto tem a mesma raiz que a palavra adulterado, adulteração, né? De modificado. Então, será que ser adulto é tão uma qualidade assim? Por mais que seja, vamos dizer, desejável, ainda assim, será que... Por que não também ser criança? Por que não ter esse lado? O lado criança tem a ver com pueril, que tem a raiz de pureza. Então a gente abandona a pureza da infância, porque acha que a pureza é ruim, né? E acha que a pureza é ingenuidade e sobrevaloriza o lado sério adulto. A ideia então é combinar as duas coisas. Trazer um olhar que envolve os dois lados, o lado da criança interior e o lado do adulto. Tendo esse olhar da criança e o olhar do adulto. Eu não tenho religião, mas na infância eu fiz catecismo e eu lembro de uma frase da Bíblia que era assim: somente os puros de coração, como as crianças, herdarão os reinos dos céus. De alguma forma, isso tem a ver com, não com o ser criança, ou somente as crianças vão para o paraíso, ou vão para um lugar melhor, mas tem a ver com essa condição de estar em conexão com a própria criança interior. É como se a nossa criança não precisa morrer, não precisa ficar na infância. A nossa criança pode estar presente através da curiosidade. De maneira geral, toda criança é curiosa, ou pelo menos eu era muito curioso quando criança e continuo sendo. Mas a curiosidade tem a ver com gostar de aprender e a criatividade também, né? Fazer experimentos e usar o que está aprendendo. Aí a gente acaba, como adulto, acaba deixando de aprender, diminuindo a curiosidade, porque recebe repressão em relação à curiosidade, né? Os outros dizem, quem pergunta muito é chato, né? E também deixa de criar. A ideia de resgatar a criança interior é resgatar a curiosidade, dar espaço à curiosidade e utilizar a criatividade. Então, o lado criança interior tem a ver com a aceitação. O lado adulto tem a ver com a mente, tem a ver com a exigência. Quanto mais exigência, mais pesado. Daí, trazer a aceitação traz equilíbrio. A gente precisa da exigência, a gente precisa do lado adulto, a gente só não precisa dele em excesso, como a gente precisa da criança também. E também não precisa de excesso, né? A ideia seria um equilíbrio. Como o lado adulto está em excesso normalmente, né? Trazer o lado criança acaba sendo uma compensação. O problema de se ignorar a criança interior é viver uma vida sem sentido, uma vida anestesiada. Resgatar a criança interior é resgatar sentido. Então, se você está se guiando por uma vida e não percebe muito sentido, pode ser que fazer o resgate... Quando eu falo resgate da criança interior, significa olhar para as suas emoções e dar espaço para elas, acolher elas. Faz sentido esse tema? Então, eu falei o seguinte, o problema de ignorar a criança interior é viver uma vida sem sentido, porque é a criança interior, é a nossa espontaneidade, é a nossa liberdade de ser quem a gente é que dá sentido para a gente. São as nossas emoções que dão sentido. Então, negar as emoções é negar a criança interior. Quando se nega as emoções por muito tempo, quando se vive uma vida negando as emoções, a tendência é desenvolver doenças, é desenvolver dores no corpo, inclusive dor no corpo. Às vezes a dor no corpo tem a ver com não fazer o que gosta. Viver uma vida fazendo as obrigações, cuidando de tudo. Tudo tem que dar certo, as pessoas têm que estar bem. Então, se você cuida mais dos outros do que de você, é provável que você não se dá tempo para dar para a sua criança interior. Tempo para fazer nada. Quanto tempo você dedica para a sua criança interior na semana? Eu vou indicar um livro. Tem um livro chamado O Caminho do Artista. A autora é a Julia Cameron. São 12 semanas para desenvolver a criatividade. E aí ela ensina um exercício que é bem difícil. Para mim foi difícil. Para algumas pessoas é fácil. Então, Cida Sintra, se você vive triste, você precisa acolher a tristeza. O viver triste quer dizer que você não está acolhendo a sua tristeza. Por mais que você está sentindo a tristeza continuamente, ainda falta
olhar para ela e dizer que ela é bem-vinda. É diferente sentir a tristeza o tempo todo de acolher a tristeza. Quando você acolhe a tristeza, ela passa. Se você vive triste, Cida, significa que falta você olhar para a tristeza e acolher ela. E pensa assim, ó, você não vive triste. Então, mas é a criança triste. É isso mesmo. É que, vou colocar assim, dentro da gente tem uma parte triste. Para algumas pessoas pode ser a criança triste. Para outros pode ser a adolescente triste. Ou pode ser o adulto triste. Vai depender, cada pessoa pode ter uma fase diferente, onde vivenciou mais a tristeza. Para mim, era a infância. Era a criança triste e eu olhei para... Experimenta, Cida. Colocar a mão na região do coração e dizer sim. E aí você diz sim para a criança. Então, provavelmente, no seu caso, é a criança triste. Mas não é que a criança seja triste, quer dizer que ela está triste porque ela não recebe a sua atenção. Experimenta dar mais atenção para a sua criança interior e naturalmente você vai sentir uma mudança em relação à tristeza. O exercício que eu vou propor daqui a pouco é o exercício de olhar para a criança interior com acolhimento. Daí, quando a gente fizer o exercício, você pensa na sua criança levando em conta que ela está triste, para levar esse acolhimento e sentir uma mudança nessa relação, tá bom? Então a gente vai fazer o exercício, que é o olhar para a criança interior, tá? Tem duas formas, então, como eu falei, você pode colocar a mão na região do coração e olhar para dentro e permitir-se entrar em contato com o que você está sentindo no momento. Essa é uma forma. A outra forma é você imaginar a sua criança do lado de fora e percebe como ela se sente. Se ela está triste, você percebe que ela está triste. Se ela está alegre, você só percebe como ela está. Não tem um jeito certo ou errado. A ideia é reconhecer como está. Então você escolhe o seu jeito, se é do lado de fora ou é do lado de dentro. As duas formas funcionam igual. Eu vou fazer sendo do lado de dentro, tá? Então você pode fechar os olhos, fica mais fácil de olhar para dentro. Percebe como você está se sentindo? Como está o seu corpo agora? Como está a sua respiração nesse momento? E se tem uma tristeza, e às vezes tem, e é normal sentir a tristeza nessa região. Às vezes a gente sente a tristeza como um nó na garganta, quando a gente não permite a tristeza sair, ou como um aperto no peito. Então experimenta dizer para o que você está sentindo, caso você tenha uma tristeza nesse momento. Você diz para a tristeza, sim, sim, eu te vejo. Você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Você está falando para a tristeza, mas também está falando para a sua criança interior. E você diz para ela, eu cuido de você. Eu estou aqui. E você pode contar comigo. E percebe o que muda. Como foi fazer o exercício? Quem fez o exercício junto comigo, se puder comentar como foi, o que mudou, como ficou agora. Daí, se você lembrar, você pode praticar isso sempre que você sentir alguma emoção que está incomodando. A ideia é que quando tem uma tristeza, normalmente ou comumente essa tristeza pode vir da infância, de os pais não terem estado disponível, normalmente, mas não necessariamente, pode vir de outra fase também. Quando, então, tem um sentimento que pode ser tristeza, pode ser raiva ou medo, você traz acolhimento para ele. A Cida disse aliviada, legal, que bom que
que você praticou? Alexandra, sentia ansiedade, depois conforto. Legal. Então, Alexandra, às vezes a ansiedade vem no começo porque você está entrando em contato com a emoção, com a tristeza. Normalmente, por trás da ansiedade, a emoção é a tristeza. Então, você não precisa se importar ou se preocupar com a ansiedade. Enfoca em trabalhar a tristeza. Quando você acolhe a tristeza, a ansiedade diminui. Para entender o mecanismo, funciona assim. Por não saber lidar com a tristeza, a gente tenta controlar tudo do lado de fora. Normalmente as pessoas ansiosas também são pessoas controladoras. Faz sentido? A Cida que falou que vive ansiosa, você se percebe controladora? Ou os outros te percebem controladora? E aí então, para evitar contato com a tristeza, algumas pessoas tendem a querer controlar tudo à sua volta, para tudo dar certo. Porque quando algo dá errado, sente a tristeza. Só que não dá para controlar tudo. Então, quando você não consegue controlar as coisas, surge a ansiedade. A ansiedade é não conseguir controlar as coisas. Porque quando você controla, você não sente ansiedade. Faz sentido? E aí lembra desse exercício que a gente fez. É levar a atenção para o coração, que é a região onde normalmente a tristeza afeta a gente nessa região. Por exemplo, as doenças do sistema respiratório e também que afetam o coração, normalmente tem a ver com a tristeza, como emoção de pano de fundo. Se você quiser pesquisar, procura no Google causa emocional das doenças. E aí você busca as doenças ligadas à tristeza. Normalmente elas estão associadas nessa região. E por que será? Aqui está o chakra cardíaco, né? E envolve pulmão. A pneumonia, por exemplo, tem a ver com uma tristeza que não é acolhida, que não é aceita. Então, de novo, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas costumam vir juntas. E aí ter consciência disso fica mais fácil de lidar. Bom, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser aprender a fazer constelação familiar para usar para você ou para ajudar outras pessoas, a inscrição está aberta. Para você saber mais ou para ver mais informações sobre o curso, que acontece em 8 semanas e são 12 horas de conteúdo, então tem 1h30 mais ou menos por módulo. São aulas em vídeo e também tem aulas presenciais. Então são 8 semanas de aulas gravadas em vídeo e tem 2 aulas ao vivo na 4ª e 8ª semana e uma mentoria na 10ª. Se você tiver interesse em aprender a fazer constelação familiar individual, as inscrições estão abertas até quinta-feira. Então tem mais 2 dias de inscrições abertas. Para se inscrever é só clicar no link da bio. O curso vai iniciar na sexta-feira. A partir da sexta já está disponível, porque as inscrições encerram na quinta. Como as inscrições encerram na quinta, a partir da sexta já é o primeiro dia de curso. São aulas que estão gravadas, então tem 1h30 de conteúdo por módulo. São aulas com enfoque prático, onde você aprende a fazer constelação. E na 4ª e 8ª semana, então você tem 8 semanas de aulas em vídeo, no total são 12 horas de aulas em vídeo. Além disso, na 4ª e 8ª semana você tem 2 aulas ao vivo em grupo. A aula ao vivo não é uma live, igual eu estou fazendo. A aula ao vivo é pelo Zoom. Então as pessoas participam e tiram dúvidas umas com as outras. Não umas com as outras. E tiram dúvidas comigo, mas a prática acontece em dupla. No Zoom, se alguém já participou de curso pelo Zoom, é possível dividir as salas em frações. Então eu normalmente divido em duplas para praticar exercício da constelação familiar. Então a inscrição está aberta até quinta-feira, até às 23h30. E para se inscrever no curso de constelação familiar individual é só clicar no link da bio, no Linktree, aí vai ter o botão lá, curso Constelação Familiar Individual, inscrições abertas até quinta, 23h30. E é isso, então começa a sexta e são 8 semanas, tem certificado, e você aprende mesmo a fazer constelação familiar
já faz desde o primeiro módulo. E é isso.